Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Nilda Soares e é com alegria no meu coração que eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus ao seu coração nessa tarde maravilhosa, nesse dia maravilhoso. Hoje é dia 23 de setembro de 2025 e é com alegria no meu coração que eu estou aqui para transbordar na sua vida nessa tarde, nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, hoje eu vou estar compartilhando com você um tema poderoso, vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar essa palavra com você que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Hoje você vai aprender a viver verdadeiramente o que? A palavra de Deus. O convite de Deus, o Espírito Santo para você nessa tarde é para que você verdadeiramente venha viver a palavra de Deus. Não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Então abra o seu coração para receber algo novo de Deus na sua vida nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E o nosso versículo de hoje está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Hoje nós vamos falar sobre a importância de não apenas ouvir a palavra de Deus. Eu falo, não adianta só ouvir com os ouvidos, tem que ouvir com o coração. Hoje o convite para você é não ser somente ouvinte da palavra, não ser somente ouvinte do que Jesus ele pode fazer, do que Jesus ele já fez, mas ser verdadeiramente praticante da palavra de Deus, mas viver verdadeiramente a palavra de Deus. O convite para você hoje é você verdadeiramente viver o reino de Deus nessa terra. E viver o reino nessa terra é viver em obediência à palavra. Não adianta nada você ouvir, ter uma mente obesa de informações com a palavra de Deus. Se você não pratica a palavra de Deus, nada vai resolver na sua vida. Não vai haver a transformação, não vai haver a mudança que você quer na sua vida. Não adianta você só ouvir, você precisa praticar a palavra de Deus. E eu vim aqui nessa tarde ser instrumento da voz de Deus para poder transbordar no seu coração essa palavra de hoje. Não adianta nada você só ouvir. Temos que o quê? Obedecer. Obedece, que a graça desce. É a minha frase. Obedece, que a graça desce. Se você obedecer, a graça vai descer. Se você obedecer, a transformação vai acontecer. O primeiro ponto que eu quero deixar com você aqui, que não adianta teoria. Não adianta. O reino de Deus, ele não é uma teoria. A palavra de Deus não é uma teoria, é prática. É prática. Em Mateus 7, 24, 25, nós vemos lá. Se você edificar a sua casa na rocha, na palavra, aí sim a sua casa vai ser transformada, a sua vida vai ser transformada. Mas se você não edificar, se você não praticar a palavra, não edificar verdadeiramente na palavra de Deus a sua vida, nada vai adiantar. Não é teoria, é obediência. Obediência, vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. A fé sem obra, ela é morta. Não adianta nada você falar que tem fé, mas não tem obra. Não adianta nada você ouvir a palavra de Deus, saber que Deus ele faz milagres, saber que Jesus ele transforma, saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você não anda em obediência, se você não andar em obediência, nada vai resolver na sua vida. O verdadeiro discípulo, ele é provado. Presta atenção. O verdadeiro discípulo, ele é provado pela obediência. Eu pergunto para você hoje, você tem obedecido? Você tem obedecido à palavra? Porque o verdadeiro discípulo não adianta nada você falar assim, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. Não, eu sou de Deus, eu conheço a Bíblia. Se você não praticar, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. É só teoria para você. A obediência é necessária para quem? Para aqueles que verdadeiramente estão vivendo na palavra.
é vivendo verdadeiramente na palavra. E para você viver verdadeiramente na palavra, tem que ter obediência. O verdadeiro discípulo, ele é provado. Ele é provado pela obediência. Pela obediência. Quando nós praticamos a palavra, quando verdadeiramente praticamos a palavra, a fé, ela cresce no nosso coração. E o reino, ele se manifesta em nós. Quando nós praticamos a palavra de Deus, a nossa fé, ela cresce. A nossa fé, ela cresce. Lembra? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se você diz que pratica a palavra, mas não obedece, a fé, ela não vai crescer. É só a imaginação e nada vai resolver. Assim como eu disse que a fé e a obra, ela anda junto. É de duas pernas. Você tem fé e você pratica, tem obras. A sua obra revela em quem verdadeiramente tem tido, em quem você tem tido fé, em quem você tem crido. Então a obediência é necessária para os filhos de Deus. Não adianta nada você falar assim, não, eu sou filho de Deus. Eu sei, eu conheço a Bíblia, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, mas se você não vive a Bíblia, se você não vive a palavra de Deus, nada adianta. Assim como diz aqui Tiago 1:22, sede, pois, cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, com falsos discursos. Você está se enganando. Se você não tem obedecido a palavra, você somente está se enganando a si mesma. Não a Deus, porque de Deus não tem como você enganar. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como. Não tem como você se esconder de Deus. Não tem como. Então é necessário nós obedecermos a palavra. A viver verdadeiramente o reino. Viver verdadeiramente o reino. É viver a palavra de Deus. Viver no reino, viver verdadeiramente o reino, é viver na palavra de Deus. É viver em obediência à palavra de Deus. E nós aprendemos isso lá em Daniel. Daniel, ele passou perseguições. Tinham invejas de Daniel, porque ele era excelente em tudo que ele fazia. E teve perseguições, mas nada parou Daniel. Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha vida de oração com Deus. Ele tinha vida com Deus. Nada parou Daniel. Porque ele era obediente a Deus. Ele era obediente a Deus. Em Daniel, capítulo 6, deixa eu meditar com vocês rapidinho aqui, ó. Diz assim, apareceu bem a Dário construir sobre o rei nos 120 presidentes que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, dos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O que eu quero dizer para você, Daniel, ele tinha um espírito excelente. O que eu quero dizer para você, ele destacava dos demais. Ele destacava dos demais. Porque ele tinha um espírito excelente. Eu pergunto para você, você tem se destacado com os demais? Ou você tem sido Maria vai com as outras? Ou você tem sido igual ao mundo? Ou você tem ido na mesma direção do mundo? Ou você tem se diferenciado verdadeiramente? Não adianta você ouvir a palavra. Você tem que ser praticante da palavra. Não adianta você falar que conhece a Deus, mas viver uma vida distante de Deus. Está na hora de você ser obediente e viver no reino. É uma vida de obediência. É uma vida de renúncia. É uma vida de largar o gostosinho, aquilo que é prazer momentâneo, e sacrificar aquilo para agradar a Deus. Tem caminhos que para você parece ser direito, mas o fim é de morte. O fim é destruidor. Deus, ele sabe o que é melhor para você. Então viva verdadeiramente a palavra de Deus. Seja uma filha obediente à palavra de Deus.
Não adianta nada você somente ouvir. Você está falando um alto discurso para você mesmo, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Viva uma vida de fachada que não é de Deus verdadeiramente. Não adianta nada você ouvir a palavra e não cumprir a palavra. Assim como diz aqui, ó, em Tiago 1:22, seja cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos com falsos discursos. Até quando você vai ficar mentindo para você mesma? Para você mesma. Você está mentindo para você mesma. Não adianta conhecermos a palavra e não praticar. Assim como eu compartilhei com você aqui a história de Daniel. Daniel tinha um espírito excelente. Tudo que você vai fazer, faça com excelência, porque é para Deus. Viva uma vida correta, uma vida de princípios que verdadeiramente vem agradar a Deus. Até quando você vai ficar com esses falsos discursos, dizendo que é de Deus, que é cristão, mas não vive como tal? Não vive como tal. Eu pergunto para você hoje, na sua vida, eu pergunto para você, qual área da sua vida você hoje apenas ouve a palavra de Deus? Qual área da sua vida? Olha para a sua vida hoje. Olha para o seu casamento, olha para os seus filhos, olha para dentro. Eu sempre falo para olhar para dentro, porque é muito fácil nós olharmos para fora, olhar o vizinho e não olharmos para dentro. Olha para dentro do seu coração, olha para dentro da sua casa. Qual a área da sua vida hoje? Você só tem ouvido a palavra de Deus. Você tem só escutado a Deus, mas você não tem dado ouvido. Você não tem sido praticante. Você não tem obedecido a palavra de Deus. Olha para a sua vida hoje. Olha para a sua vida hoje e veja em qual área da sua vida você ouve a Deus, mas ainda não pratica a palavra de Deus. Mas ainda não pratica a palavra de Deus. Pergunto para você, em nome de Jesus. Hoje eu te convido a você declarar comigo. Fala assim, eu escolho viver a palavra. Declare, fala assim, eu escolho viver a palavra e não somente ouvir. E não somente escutar. Eu escolho viver a palavra de Deus. Essa é a palavra que eu vim trazer aqui para você nesse momento. Absorva essa palavra, mastigue ela, digere ela com atenção. Porque não adianta nada você querer viver o reino e verdadeiramente não ser um praticante da palavra de Deus. Não adianta. É vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. É vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Não adianta ser somente ouvinte. Devemos ser praticante. Tiago 1:22. Sede, pois, cumpridores e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Enganando a vós mesmos com falsos discursos. Falar, qualquer um fala. Falar, qualquer um fala. Mas viver, são poucos. Viver, são poucos. Praticar, são poucos. Deus, ele busca nesse tempo filhos obedientes. Filhos que verdadeiramente vivam a fé inabalável, alicerçada nele. Deus, ele busca nesse tempo filhos obedientes. Filhos obedientes. Coloca isso no seu coração no dia de hoje. E eu quero que você ore nessa tarde, nesse momento que você vai me ouvir e me ver. Que você ore nesse momento, peça para o Espírito Santo, fala, Senhor, em nome de Jesus, me capacita a viver a tua palavra. Feche os seus olhos se você puder. Em nome de Jesus, Pai, eu entreguei a tua palavra, Deus. A tua palavra diz, Pai, que nós devemos ser obedientes à tua palavra, ser ouvintes e praticantes da tua palavra, e não somente ouvintes. Oh, Pai, quantas pessoas, meu Pai, só têm escutado a tua voz, mas não têm tido, ó Pai, obediência à tua voz, ó Pai. Mas Deus, que haja um despertamento, ó Pai, nesse momento. Pai, que essa pessoa que me ouve verdadeiramente, a partir de agora, venha ser praticante da tua palavra, da tua voz.
Meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque é o Senhor que capacita os seus escolhidos. Meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que capacita essa pessoa, Pai. Hoje ela se encontra fraca, distante, dizendo para si mesma que não consegue, que não pode. Mas o Senhor levanta essa pessoa nesse momento. E o Senhor, Ele diz para você que tudo você pode nele que te fortalece. Que você nesse dia, nesse momento, possa se levantar e andar em obediência à palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro e abençoo essas vidas para a tua glória, em nome de Jesus. E você que recebe, fala, eu recebo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim trazer aqui para você. Eu não vou deixar salvo aqui no Instagram, vou levar lá para o YouTube. Quem quiser me seguir é a Nilda Soares. E depois você vai lá, ouve os outros vídeos. Eu sei que Deus ele falará grandemente ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. É vivendo verdadeiramente o reino nessa terra. E o Senhor ele quer de nós, filhos de Deus, obediência. Obedeça. Não adianta somente ouvir. Não adianta você ficar obesa cerebralmente. Se você não praticar, não vai adiantar nada. Precisa exercitar a fé. Se você quer verdadeiramente ter uma fé inabalável, você precisa exercitar essa fé. E como você exercita essa fé? Em obediência à palavra de Deus. É vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Tá bom? Beijo no seu coração e até mais.